Se você está numa relação heteronormativa e você fala, olha, vamos casar, é incrível como todo mundo celebra. É algo esperado, é algo natural, é algo que merece ser celebrado com festa e tudo que tem direito, não é mesmo? Mas, se você é um casal homoafetivo e divulga o seu casamento, normalmente a primeira reação é: não, gente, pra quê? Tão caro. Por que vocês não viajam? Por que vocês não pensam em uma outra forma de celebrar? Essa pergunta não tem nada de inocente. Pelo contrário, é como se ela dissesse assim: vocês podem até existir, mas vocês não devem mostrar essa relação. Ela não deve ser comemorada, muito menos legitimada. Quando anunciamos o nosso casamento, a primeira reação foi um silêncio. Um silêncio até meio pesado, sabe? Nossa, foi bem constrangedor. Eu lembro que foi a nossa cunhada que quebrou o silêncio e veio, abraçou e deu parabéns. E logo depois surgiram as perguntas, né? Mas tem certeza? Vai ser um gasto desnecessário? Por que vocês não fazem uma viagem? Casar tá meio fora de moda. Verdade, é Sendo assim. que, Hum. sei lá, uma semana antes eu escutei falando pro casal hétero da família: vocês vão casar quando? Para de enrolar. A caminhada foi bem solitária, na verdade. Tivemos um apoio super especial que fez com que essa caminhada solitária fosse menos solitária, que foi o Dan Forte, nosso cerimonialista. Foi muito especial porque ele era realmente especialista em casamento homoafetivo e acompanhou a gente a cada etapa, a cada passo, junto com um núcleo bem íntimo de amigos, que se tornaram ali as pessoas mais importantes, né, no primeiro ano e meio assim de preparação. E tem uma coisa que o Dan viveu a experiência também de casar sem o apoio da família. Então, ele sabe, parecia que ele sabia cada momento que a gente estava vivendo, que a gente estava sentindo, que a gente estava atravessando, de forma muito particular, sabe? Inclusive, vai ser importante o Danilo vir aqui no canal contar essa experiência ele próprio, né? E assim, a gente deixou claro para todo mundo que a gente não ia desistir, que a gente queria muito contar com a presença das pessoas que a gente amava, mas que a gente não estava pedindo autorização para casar. A gente queria que elas estivessem juntos para celebrar com a gente. Mas se elas não estivessem, a gente ia seguir da mesma forma. E aí eu acho que a nossa atitude de seguir adiante, fazendo as visitações, né? Degustações e vendo a casa de festa, foi aos pouquinhos envolvendo todo mundo, mostrando que era real, que ia acontecer. E aí, por fim, a família começou a se envolver e foi lindo, assim. Então, valeu muito a pena a nossa resistência, a nossa insistência nesse partilhar do nosso amor, né? E a gente conseguiu comemorar de uma forma mais plena com todos ali presentes. Hoje, numa culminância de vivências, eu estou aprendendo que temos sim o direito de celebrar, comemorar um amor que arrebatou todas as nossas estruturas. Um amor genuíno e transformador, que só poderia ser tão poderoso se fosse de verdade. E, como a verdade liberta, vivê-lo para mim também foi sinônimo de aprender a existir. Existir como eu me sentia de verdade, e não como os outros esperavam que eu fosse. Sonhar com casamento é legítimo. Celebrar o amor, dividir momentos incríveis com quem se ama, registrar, criar memórias. Acontece que nem todo mundo sonha em casar. E tá tudo bem. A questão é que no caso do casamento homoafetivo, é sempre um dilema. E a gente precisa entender que quando se fala de um casamento entre dois iguais, a questão toma outra dimensão. Ela não fica só no campo do sonho, da realização e do desejo. Ela tem a dimensão da visibilidade, da legitimidade. É um ato político. É uma forma de você dizer que você tem direito. Direito a existir, a amar e a celebrar esse amor. Então, quando alguém te perguntar para que casar, a resposta é simples: casar
é amar em voz alta. É resistir ao silêncio. É resistir às tentativas, né, desse silenciamento. É conseguir levar o nosso amor para o coletivo e conseguir, mais ainda, celebrá-lo. Sabe o que é mais bonito? É que a gente não tá sozinho. Só em 2023 foram realizados 11 mil casamentos homoafetivos. Mas referência importa. Ainda mais no momento que a gente está vivendo, no nosso contexto político e social, em que esses números vêm cada vez mais caindo. Segundo o último levantamento do IPEC, pela primeira vez esse número começou a cair no Brasil. 47% dos entrevistados brasileiros declararam não aprovar o casamento homoafetivo. 36% se declararam a favor e 3% não souberam opinar ou não colocaram opinião. E aí a gente se pergunta, qual o percentual das pessoas que são contra o casamento hétero? Vocês já se perguntaram sobre isso? Melhor, qual o percentual daqueles que são contra o casamento onde você tem traição, você não tem responsabilidade afetiva, onde você tem deslealdade, violência física e psicológica? Sem contar aqueles casamentos tradicionalmente corretos, né? Família de margarina, mas que o cônjuge ou a cônjuge está lá nos aplicativos de relacionamento. Pronto, falei. Parece que estamos fadados ao rótulo da clandestinidade, da marginalidade, como se o nosso amor fosse promíscuo, né? E o tempo todo, mesmo que a gente busque ter uma relação correta, com responsabilidade afetiva, com dignidade, procurando respeitar, ser parceiro, ainda assim somos julgados. Mas esse é um papo para um outro vídeo. Eu acho que é muita coisa e a gente vai falar mais sobre essas camadas subjetivas que envolvem o casamento homoafetivo e como a sociedade enxerga e lida com essas relações, né? E na nossa série a gente também vai trazer nos próximos vídeos dicas práticas para quem quer casar, quem está aí vivendo esse processo cheio de dúvidas sobre custo, gastos, processos burocráticos, enfim, qual o caminho, a melhor forma de casar sem dor de cabeça, né? E para quem deseja legitimar a parceria e a relação, porque a gente merece sim, gente, existir, inclusive, perante a lei. É isso aí, galera. Por isso, se você está nesse processo, ou se você quer entrar nesse processo, a nossa dica é curta, compartilhe, ative as notificações e entre no nosso canal. E você, já ouviu essa pergunta do pra que casar? Aproveita e comenta aí. Como foi para você ouvir isso? Como está sendo para você com a sua família, com os amigos, esse processo de decidir casar? E se você tá na dúvida, se caso eu compro uma bicicleta, aí que você tem que se inscrever mesmo, que a gente vai te ajudar a decidir, tá bom? Beijo. Até já.